Romanos capítulo 3, verso 23, diz assim, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos da glória de Deus estão, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Até aí, deixa aberto aí, vamos fechar os olhos, vamos orar. Santo Deus, como carecemos da sua graça. Senhor, este é um culto público, um culto santo, feito a um Deus santo, dirigido pelo Espírito Santo, mediado pelo seu Filho que é santo. A única coisa que eu te peço, demonstra seu poder, toma as rédeas desse culto, toma corações e mentes cativos à tua palavra, que haja temor e tremor diante do seu santo nome. Somos criaturas indignas, imerecedoras de tamanha glória, e de nos atrever, dirigir a ti o rosto e nossas palavras, mas baseado nas beneficências e na aliança de Davi, baseado nas suas muitas misericórdias, eu vou a ti, na incondicionalidade do seu amor, e rogo por mim e por essas criaturas que pelo sangue do seu Filho foram feitos seus filhos. Fala conosco, ensina-nos, receba a glória para si, faz teu reino avançar e nos conforma à imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Eu abri nesse texto porque à luz desse texto eu quero mais uma vez relembrar vocês, reafirmar vocês da grandiosa e a maior mensagem da Escritura. Nós estamos fazendo aqui, você sabe, uma série do evangelismo e do evangelho. E se fosse por mim, eu pregaria só sobre esse tema todos os domingos, todos os cultos, todos os dias até eu morrer, até Jesus voltar. Mas é evidentemente que a igreja necessita de abordar outros temas. Mas eu particularmente sou apaixonado por esse tema, a mensagem do glorioso Evangelho de Cristo, a grande mensagem da Escritura, o grande tema da Escritura, o tema central da Escritura. Se você é um cristão, se você se diz crente, mas não domina essa mensagem, tem algo errado com você. Infelizmente você é um cristão deficiente, débil, fraco. Você pode dominar qualquer outra doutrina, qualquer outros textos da Escritura. Você pode ser versado no grego, no hebraico, no aramaico, que foram as línguas escritas. Você pode conhecer e ir com Flávio Joséfo, o historiador Filo, e destrinchar toda a história dos hebreus, toda a história do Antigo Testamento. Você pode conhecer cada jota e tio da lei. Você pode ser versado nas cartas paulinas. Você pode ser um bom escatólogo. Mas se você não é versado, se você não domina a mensagem do Evangelho, você domina muito pouca coisa. É o tema central. Você vê nos primeiros capítulos da Bíblia, o Evangelho já está ali. Nos últimos capítulos, o Evangelho está ali. Cada folha da Escritura possui a mensagem do Evangelho. Cada folha da Escritura possui a mensagem do Evangelho. É o tema central de tudo. Você pega Gênesis, Deus cria o céu e a terra, Gênesis capítulo 1. No 3, o homem peca. No 3 já tem o Evangelho.
Quando Deus amaldiçoa a terra e a serpente, ele diz assim: amaldiçoa uma serpente, tu lhe ferirá o calcanhar, diz para a serpente, com relação ao homem, e tu lhe ferirá a cabeça. Já ali é um proto-evangelho, já está falando que esse ferirá a criação, ou que esse morrerá na cruz, mas ele na cruz esmagará a cabeça da serpente. Já fala do evangelho. Aliás, até antes disso já fala. Por quê? Porque quando Adão peca, ele vê que está nu, se esconde, cobre-se com folhas. Mas Deus mata um animal, pega a pele do animal e faz uma roupa de pele de animal para Adão. Ali já tem o evangelho. O quê? A morte de um animal, sangue derramado para cobrir a vergonha de Adão. A morte de Cristo para cobrir o nosso pecado. Ali o evangelho. Nos primeiros capítulos. O evangelho está em toda a Bíblia, em toda a Escritura. E você necessita dominar essa mensagem. Se eu escolhesse você agora aí, com o olho fechado, e pedisse para você me dizer o evangelho em 5 minutos aqui, o que você diria? Será que você já domina essa mensagem? Depois de eu ter pregado mais de 20 mensagens sobre o evangelho? O que é o evangelho? Eu não sei o que eu falaria. Eu não sei, não me chama não conheço. Mas como você pode não conhecer a maior mensagem de todas? O coração da Escritura. O propósito da nossa existência. O propósito da nossa existência. Nosso começo, meio e fim passa pelo evangelho. Ele não é só mais um tema, só mais uma história, só mais uma mensagem. Ele é o tema, a história, a mensagem. Tudo converge no evangelho. O evangelho é eterno, foi criado na eternidade. Antes que o mundo viesse a existir, nós viéssemos a existir, já havia o evangelho. Já havia um plano eterno de redenção, de salvação. E hoje a solução para o mundo é o evangelho. Você quer saber qual a solução dos seus problemas? O evangelho. Você quer saber qual é a razão e a fonte da sua felicidade? O evangelho. Você quer saber como fundamentar uma vida sólida, preparada? O evangelho. Não me venha me pedir curas de caroços, prosperidade, portazinhas abertas, ou um arrepio no final do culto, você ter um pouco de paz para dormir. Não é disso que a Escritura trata. Ela trata da reconciliação de um Deus santo com um pecador injusto mediante a cruz de Cristo. Isso é o evangelho. É ter nossos pecados apagados, cancelados. É ter nossa aliança refeita com Deus, é ter paz com Deus, é ter quebrado o muro de separação entre nós e Deus. É ser livres da danação final, da danação eterna. É herdar novos corpos, numa nova terra, num novo céu. É isso que consiste a vida cristã, o evangelho. Agora eu pergunto a você, o que é o evangelho? Como você vive o evangelho? Como você recita, crê no evangelho? Como você ensina e prega o evangelho? Quanto tempo você gasta lidando com o evangelho? Nós precisamos saber o que é o evangelho. Nós temos uma cultura cristã hoje de profecias, de milagres, de revelações, de visões, de teologia de autoajuda, confissão positiva e tantas outras coisas, alegria e felicidade. Aonde está o evangelho nesse bojo doutrinário? Onde está o evangelho nessa salada evangelicalista? Aonde está essa mensagem? O evangelho, basicamente, é uma mensagem. Isso quer dizer o tema euangelion no grego. Boa notícia, boa mensagem. Uma mensagem, fala de uma mensagem. Essa mensagem consiste no quê? Num Deus grandioso e justo, que perdoa os pecados dos homens, salvando-os. Ele perdoa, ele apaga as transgressões, ele perdoa os pecadores que merecem o inferno e a ira de Deus, e os leva para o céu, para gozarem da eternidade com Cristo nos ares. Porque nós somos uma tricotomia, corpo, espírito e alma, não é isso?
Nosso corpo pode se desfazer, mas possuímos almas eternas, que ou estarão por toda a eternidade no inferno, ou por toda a eternidade no céu. Dependerão de que lado elas ficarão, em quem elas crerão. Se rejeitarem a graciosa mensagem do Evangelho, a danação eterna, pelos séculos dos séculos no inferno. Se receberem a mensagem, crerem e com arrependimento mostrarem obras, herdarão a vida eterna. Agora, vamos ver o coração do Evangelho. Abre em Êxodo 34. Êxodo 34, 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele. Dele quem? De Moisés. E proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, diante de Moisés, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e em fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Primeiro vamos ver algo aqui que pode soar como uma incoerência. Olha o que diz ali o verso 7, que guarda a misericórdia de gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Essas palavras aqui é um hebraísmo. Iniquidade, transgressão e pecado é que o autor tinha a intenção de dizer que não há pecados que Deus não possa perdoar. Por isso ele usa iniquidade, transgressão, pecado. Ou seja, qualquer quantidade, qualquer número, de qualquer forma, não existe pecados que Deus não possa perdoar. Mas no versículo seguinte há uma contradição, na frase seguinte: ainda que não inocenta o culpado. Como que isso pode acontecer? Como que pode Deus perdoar e ao mesmo tempo não inocentar o culpado? Porque veja só, o pecador, ele é culpado merecidamente. O pecador merece ser punido. O pecador não merece o perdão. Ele não merece ser absolvido. Então, a Bíblia diz que ele não tem o culpado por inocente. Então nós de fato somos culpados. O pecador é culpado pelos seus crimes. E Deus não tem o culpado por inocente. Ou seja, o culpado tem que pagar pela culpa, tem que pagar pelo pecado. Mas ele diz que perdoa. Como ele pode perdoar? Veja só no Salmo 32, para você saber. Salmo 32. Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade. Você viu? Bem-aventurado é o homem que o Senhor, cujo pecado é coberto. Não parece aqui a imagem de um juiz injusto, desonesto? Como que ele pode cobrir pecados? Como que ele pode acobertar pecadores? Como ele pode fazer isso? Porque ele mesmo não tem o inocente, ele não tem o culpado por inocente. Como é que ele pode fazer vista grossa ao pecado? Ele não pode fazer isso. Isso é uma incoerência. Bem-aventurado aquele a quem Deus não atribui pecado. Mas como ele pode não atribuir se nós de fato somos pecadores? Não tem ninguém inocente aqui. Alguém é inocente? Alguém aqui é inocente? Ninguém aqui é inocente. Quem aqui não é culpado pelo que faz? Todos aqui são culpados. Todo pecador é culpado. Todo pecador merece pagar pelo seu pecado, merece a condenação. Como que Deus pode simplesmente cobri-los? Como que eu posso pegar o assassino de 15 bebês e acobertá-los, sendo eu um juiz? Isso não é justiça. A justiça deveria ser eu condenar o assassino de 15 crianças, eu expô-lo publicamente, eu dar uma sentença e condená-lo num julgamento rigoroso à prisão perpétua ou à cadeira elétrica. Mas Deus não, Ele encobre o pecado.
drogado, do assassino, da prostituta, do bêbado, do mentiroso. Ele cobre. Ele não atribui. Ah, foi eu que matei, senhor juiz. Tudo bem, eu não vou atribuir essa morte não. Pode ir, está solto. É no mínimo estranho isso, não é? Agora abre em outro livro. É um pouco mais difícil, mas você acha? Vai pegando os salmos e indo, que é Miqueias. Pega Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Daniel, e você vai chegar Oséias, Joel, Amós, depois você vai chegar em Obadias, Jonas, Miqueias. Miqueias. Você estudar o livro de Miqueias, é uma benção. Miqueias. Miqueias 7. Verso 18. Miqueias 7, 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, e pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Como que Deus pode fazer isso? Como que Ele pode perdoar a iniquidade, esquecer a nossa transgressão? Como Ele pode pisar nas nossas iniquidades, embolá-las e lançá-la no mar? Como Ele pode fazer isso sem deixar de ser justo? Não é justo fazer isso. Ele não pode simplesmente abrir as portas do inferno e falar: sai, seus pecadores, assassinos, prostitutas, loucos, blasfemos. Se Ele fizer isso, Ele perde, Ele fere um dos seus mais excelentes atributos, a sua justiça. A justiça de Deus ordena que Ele pague cada um segundo é devido. Ou seja, como Ele deve pagar pelo pecador? Como é devido ao pecador? Receber punição, condenação. E aqui está dizendo que Ele pega e lança no mar do esquecimento. Lá em Êxodo tem um paradoxo: perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas não tem o culpado como inocente. Não tem o culpado como inocente. Como pode ser isso? As crianças no fundo, por favor, quietinhas. Como pode ter isso? Vamos ver para você ter uma ideia. Agora, Provérbios capítulo 17, para você entender. Provérbios 17. Eu estou falando isso para você entender o coração do Evangelho. Provérbios 17. Verso 15. Diz assim, ó, escuta, presta atenção. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Você entendeu? Presta atenção. Aqui vem o grande dilema da Escritura. Isso aqui é o coração do Evangelho. Eu quero a atenção de todos vocês agora. Isso é o coração. Sem isso aqui você não tem o Evangelho. Veja só. A Bíblia aqui em todos os textos que eu abri diz que Deus perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado até 1000 gerações. E Miqueias diz que Ele esquece dos pecados, pisa neles e lança-os no mar. Em Salmo 32 diz: bem-aventurado o homem que Deus não atribui o pecado e cuja iniquidade é coberta. Mas aqui em Provérbios 17 nós temos um grande dilema que diz: aquele que justifica
justifica o perverso é uma abominação. Deus não pode simplesmente perdoar os pecadores, porque eles são de fato pecadores. Ele não pode justificá-los, Ele não pode simplesmente salvá-los. Se Ele fizer isso, Ele se torna uma abominação. Abominação. Você não leu aqui? Vamos ler de novo. 17:15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Esse é o grande dilema da Escritura. Como Deus pode justificar o ímpio? Como Deus pode perdoar o ímpio? Como Deus pode apagar as iniquidades, os pecados dos ímpios e não se tornar ao mesmo tempo uma abominação? Talvez você não entenda isso, porque você não entende que a imagem aqui do que eu estou falando é de um tribunal. Se existe um julgamento na cidade, presta atenção, um serial killer, é um assassino em série, isso quer dizer serial killer, assassino em série. Ele mata 15 crianças em Franca, a sangue frio, esquartejadas, esfaqueadas. Ele vai na casa de uma pessoa para matar a 16ª, e ele é pego pela polícia com a criança nas mãos, e ele é preso. Ele vai ser julgado pelos 15 assassinatos que cometeu. No seu julgamento ele confessa: eu matei as 15 crianças. Por esse crime, o Estado ordena que ele seja punido com a execução na cadeira elétrica, seja morto. Ok? O Estado, a justiça do Estado exige que esse assassino de 15 crianças pague com a própria vida. Ok? Chega o dia do julgamento, ele está no banco dos réus, e lá está o juiz. Aí sabe o que o juiz faz? Manda ele levantar, bate o martelo: pode sair, meu filho, eu te absolvo dos crimes. Você acha que esse juiz é justo? Sim ou não? Esse juiz é uma abominação. Se esse juiz é justo, o que ele tem que fazer com o homem que matou 15 crianças? Ele tem que condená-lo. É assim que você tem que entender. Esta é a sua figura. E se ele não condenar, ele é injusto. E se torna uma abominação para a sociedade. O Estado exige que ele faça justiça. As mães dessas vítimas exigem que faça justiça. Soltar aqueles criminosos é um ato de injustiça. A mesma coisa, perdoar vocês é um ato de injustiça. Soltar vocês do inferno é um ato de justiça, porque vocês, somos serial killers, ou serial sinners, pecadores em série. Nós blasfemamos, murmuramos, quebramos 10 mandamentos todos os dias, 1 milhão de vezes cada um dos 10. Agora sentamos no banco dos réus. Jeová está lá, e Ele vai dizer para nós: eu perdoo vocês. Esse ato é um ato de Deus, se fizer assim, se torna uma Então como é que você vai para o céu? Não, ele é bonzinho. Não, querido, bonzinho é o jeitinho brasileiro. Paga uma propina e te solta. Isso não é justiça. Justiça é estar cada um segundo merece. Você comprou? Você pegou o produto na loja? Peguei. O que é justo? Você pagar. Isso você pega e não paga. É justo? Não é justo. Então não tem essa, eu amo ele. Então você está querendo dizer que Deus nos soltou por amor? Então o amor de Deus é injusto. Solta assassino injustamente? Não. O dilema é esse. Esse é o grande dilema disso. Escuta, presta atenção. Como Deus perdoa pecadores injustos, como Deus cobre os pecados de pecadores injustos, como Deus esquece
das transgressões, sem deixar de ser justo. Porque Deus só perdoar, cobrir, abrir o inferno e soltar os assassinos, faz dele um juiz, um Deus injusto, faz dele uma abominação. O grande dilema da Escritura é esse: como Deus salva os filhos de Adão, os considera justos, limpa, apaga, cobre seus pecados, sem deixar de ser justo, sem tornar um juiz injusto. Como? Sabe qual que é a resposta? A cruz. Cristo. Aqui está o coração do Evangelho. A cruz de Cristo, a encarnação do Filho, o crescimento do Filho, a completa obediência à justiça e à lei do Filho, o sofrimento do Filho na cruz, a flagelação do Filho, a morte do Filho na cruz e a ressurreição dele no terceiro dia. Isso é o Evangelho. Esse é o coração do Evangelho. Vamos ver isso em 2 aos Coríntios, para você entender. 2 aos Coríntios, capítulo 5. 2 aos Coríntios 5. Segundo aos Coríntios 5, vamos lá, verso 15, verso 21, 2 Coríntios 5, 21, olha lá, você vai saber como Deus nos perdoa. Aquele que não conheceu o pecado, de quem Paulo está falando aqui? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. A resposta para esse dilema é essa: como Deus pode perdoar, justificar, salvar pecadores, sem deixar de ser justo, sem se tornar um juiz injusto e ser uma abominação? É enviando o seu Filho como um sacrifício substitutivo, propiciatório, em nosso lugar na cruz. E o texto diz: aquele que não conheceu o pecado. O que está dizendo? O santo Jesus, o imaculado Jesus, o puro Jesus, o divino Jesus, sem nenhum pecado, naquela cruz, por nós se fez pecado. O que é isso? Para Deus salvar o pecador, os pecados dos pecadores tinham que ser punidos. Os pecados dos pecadores, a justiça requeria punição. A justiça pelos pecados dos homens tinha que ser satisfeita. Os pecados tinham que ser punidos. O que Cristo faz? Assume nossos pecados, trazendo de volta para o tribunal, assume nossos crimes, os homicídios, os assassinatos, a cobiça, a mentira, a inveja. Ele se faz pecado, não que ele tenha cometido, isso é uma blasfêmia, Jesus nunca pecou, mas ele assume no seu corpo, na sua humanidade, ele carrega sobre ele as culpas, as iniquidades, as transgressões dos homens. É isso que ele faz. A chamada aqui na cruz, a doutrina da imputação. Naquela cruz, Cristo, Deus, imputa nossos pecados em Cristo. Você conhece amputar? O que é amputar um braço? Tirar para fora, cortar. Imputar é inserir, colocar, creditar nossos pecados na cruz, crimes. Nossas culpas foram imputadas, lançadas, insufladas, jogadas sobre Cristo.
Logo, nossos pecados trazem sobre nós culpa. A culpa requer uma punição. A punição vem em forma de ira. Ok? Agora, ficamos livres da culpa, livres da punição e livres da ira. Por quê? Porque aquele que assumiu o pecado, Cristo na cruz, assume também a culpa, assume também o crime, e assume também a punição, e a ira que é para ter caído em nós, cai sobre ele, naquela cruz. A cadeira elétrica foi ligada, não sobre você, não com você sentado, a cadeira elétrica foi ligada em Cristo, e foi despejada toda a descarga, não da eletricidade humana, mas da ira de Deus na cruz. Então naquela cruz, Ele paga pelos nossos pecados, satisfaz a justiça, não do Estado, a justiça de Deus, recebendo a ira sobre Ele, morrendo. Então, se fazendo o pecado por nós, pagando, recebendo a culpa por nós, sofrendo a punição por nós, em forma de ira, morrendo, Deus então, através de Cristo, pode agora nos perdoar, nos justificar, pode agora nos considerar justos e salvos. O texto ainda continua: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Presta atenção, para você entender aqui. Para um pecador ir para o céu, ele tem que ser considerado justo. Mas como você pode ser considerado? Você não é justo. A questão não é que você quebrou a lei uma vez, a questão é que você não faz outra coisa além de quebrar a lei. Você não faz outra coisa. Então você é injusto. Para ir para o céu, você tem que se tornar justo. Como? Aí vem a segunda doutrina, a doutrina da dupla imputação. Se só os seus pecados fossem atribuídos em Cristo, você estaria livre da culpa do pecado. Então você não poderia ir mais para o inferno. A culpa foi lançada sobre ele. Mas também você não poderia entrar no céu, porque não há mérito nenhum em você para ir para lá. Você não cumpriu a lei, só pode ir para o céu quem cumprir toda a lei. E você já cumpriu toda a lei? Quem já cumpriu toda a lei? Cumpriu. Então como é que você vai para o céu? Dupla imputação, olha só. De sorte que uma vez o pecado de Cristo, nosso pecado é imputado sobre Cristo, ficamos livres da culpa. Só existiu um homem que obedeceu toda a lei de Moisés. Só existiu um homem que cumpriu toda a justiça de Deus. Lembra quando ele foi batizado? João Batista diz assim: ué, eu que preciso ir a ti, tu que vem a mim? Não, João Batista, convém cumprir toda a justiça de Deus. E até batizar nas águas, Jesus batiza. Só existiu um homem que cumpriu toda a justiça. Quem foi esse homem? Jesus. Logo, todo o mérito de cumprir a justiça é de quem? Mas naquela cruz ocorre uma dupla imputação. Nosso pecado é imputado sobre Cristo, e o mérito dele ter cumprido toda a lei de Deus, a justiça dele é imputada sobre nós, lançada, dada para nós, colocada em nós. Há uma dupla imputação. Olha só, o meu vil pecado que me condena é lançado sobre ele, e a justiça, o mérito dele ter obedecido toda a lei é lançado sobre mim. Então naquele instante eu me torno justo, eu recebo os méritos de Cristo, eu recebo pagamento pela lei que Ele cumpriu e não eu. Então, quando o pecador crê, o martelo é batido e uma sentença favorável é dada a ele. Lembra que está no tribunal? O juiz está lá, ele é reto, justo. Ele não pode soltar os pecadores, senão ele se torna uma abominação, senão ele se torna injusto.
como Ele faz para soltar aquele pecador sem deixar de ser justo e sem ser uma abominação? Cristo troca de lugar naquele banco, assume meus crimes, eu recebo a justiça dele sobre mim. Naquela hora, uma sentença favorável me é dada, eu me torno justo. Olha em Gálatas 3 para você entender um pouquinho melhor isso aí. Gálatas 3, só voltar aí, só ir para frente um pouquinho. Gálatas capítulo 3. É mais forte ainda. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Agora o verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha só, igreja, a lei de Moisés é clara: maldito era todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Quem quebrasse um só princípio da lei era considerado maldito. É uma maldição, e nós quebramos toda a lei. Então diante de Deus éramos malditos. Mas naquela cruz, como pode pessoas malditas se tornarem benditas? Malditas herdarem a vida eterna? Malditas serem perdoadas? Como pode pessoas malditas que acabaram com a lei de Moisés não irem para o inferno? O verso 13 dá a resposta: Cristo nos resgatou da maldição da lei, Cristo nos absolveu, Cristo nos protegeu dela, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. E como Ele se fez maldição em nosso lugar? É só olhar o resto do versículo, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo foi morto aonde? Numa cruz. E morrendo numa cruz, Ele foi feito levou nossa maldição. Esse é o coração do Evangelho. Isso é o Evangelho. Isso aqui. Não adianta dizer Jesus te ama. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Vem para a minha igreja para você ter um pouco de paz. Deus vai restaurar seu casamento. Deus vai prosperar você de alguma forma. Isso não é o Evangelho. Não é o Evangelho. O Evangelho consiste em dizer o que Deus fez pelo pecador através de Cristo naquela cruz. Isso é o coração do Evangelho. Isso aqui realça, só isso que eu disse, realça os atributos de Deus. Como assim realça? Querido, a santidade de Deus, a justiça, elas são tão elevadas que Ele teve que matar o próprio Filho. A santidade de Deus foi tão ofendida que Ele tinha que descarregar a ofensa recebida em forma de ira sobre alguém. E como Cristo levou nosso pecado e ofensa, Ele descarregou toda a sua ira no seu próprio Filho, naquela cruz. Isso é o Evangelho. A justiça de Deus não pode tolerar pecados, não pode inocentar o culpado. A justiça de Deus é tão elevada, presta atenção. Imagine que a justiça de Deus vai olhar para a terra e ela vai mirar o pecado. E onde ela mirar, ela descarrega a ira. Ela tem que satisfazer, ser satisfeita. Deus está lá em cima, a justiça. Quando Ele olha para a terra, Ele vê nossos pecados todos em Cristo. Então Ele satisfaz a justiça dele, descarregando a ira de Deus,
a própria ira no seu Filho, condenando, executando, matando. Você aprende os atributos de Deus. Você aprende sobre a justiça, quão elevada ela é. Billy Graham diz que a santidade de Deus é tão séria, que nem o próprio Filho ele poupou, matou. Você aprende também o amor. Nessa passagem, você vê o plano mirabolante de Deus. Como que eu salvo essa raça de salteadores? Como eu salvo essa raça, descendentes de Adão, irmãos de Caim? Como eu faço isso? Matando o meu filho. E você vem falar para mim que você quer um carro? Você vem falar para mim que você precisa de tirar uma pintazinha? Você vem dizer para mim que está esperando financiamento? Olha a riqueza da glória que eu estou te dizendo. Você vem dizer para mim que quer um carro? Padeça você com seu carro. Não foi isso que a cruz veio fazer. Olha o amor de Deus se fazendo homem, sofrendo, assumindo culpa de assassinos e pagando por um pecado que ele não cometeu, para que você fosse salvo, justo, herdasse a vida eterna. Aqui você pode ver o amor. Aqui você pode ver o coração do Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo. Agora você entende porque Paulo pode escrever em Romanos 3, 26, sendo ele justo e justificador do que os crê. Ele é justo, ele justifica o pecador, ele é justificador do pecador, ele salva e cobre pecado, perdoa, sem deixar de ser justo. Ele se torna justo e justificador do que os creem. Como ele se torna justo? Como ele é justificador e justo ao mesmo tempo? Como ele justifica o ímpio sem ser uma abominação? Como ele justifica, salva, perdoa o ímpio sem ser injusto? Resposta: a cruz de Cristo. A encarnação do Verbo, o sofrimento do Verbo, a imputação do nosso pecado, a imputação da justiça em nós, o despejar da ira no Filho, satisfazendo a própria justiça. Agora eu não acabei não, se falar até aqui ainda não é o Evangelho. Falta um adendo, um item: a ressurreição. Porque se Cristo estivesse só morto, vã é a nossa fé e morreríamos os nossos pecados. Se ficasse só na morte, não poderíamos herdar a vida eterna. No terceiro dia, glória a Deus, que os céus e os anjos e a igreja, num coro uno, louvem e adorem esse nome. No terceiro dia, a morte, Pedro diz, soltas as ânsias da morte, porque não era possível que por elas ele fosse preso. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos em glória e vive para sempre. Por que ele ressuscitou? Porque veja só, ele estava obedecendo princípios da lei, das sombras da lei mosaica. Hebreus diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 2 diz que toda transgressão recebeu justo castigo. No ano da expiação, o sumo sacerdote oferecia um animal, borrifava o sangue no propiciatório para cobrir o pecado dos homens. Cristo veio como uma propiciação, como um sacrifício vicário. Ele veio na forma de homem para salvar homens, e ele veio se oferecer como um sacrifício. Por isso ele é chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, que encobre, que apaga, que perdoa o pecado do mundo. E naquela cruz, que é uma espécie de um altar, ele é oferecido como um sacrifício.
e como uma propiciação. O que é uma propiciação? Um sacrifício que aplaca a ira de Deus. Suponhamos que a ira de Deus, ela é do tamanho de um cometa, 100 vezes maior que a terra. Um cometa flamejante. A ira de Deus é um cometa. E esse cometa vinha em direção da terra. E a hora que ele chocasse com a terra, ele ia fulminar, trucidar, exterminar toda a raça humana. Pois a ira de Deus é um cometa milhões de vezes maior que esse. E ele estava vindo sobre você. O que é propiciação? Quando esse cometa 100 vezes maior que a Terra vinha fora de órbita para colidir com a Terra, para colidir com você, Jesus naquela cruz abre os braços, coloca as costas sobre o cometa, você na frente dele, e ele diz: agora solte o cometa. Então esse cometa vem em forma de ira, e ele na cruz, ele suporta todo o peso desse cometa, da ira, sem que uma fagulha te atinja. Isso é propiciação, um sacrifício que aplaca, apazigua, suporta, retém a ira de Deus. Nenhum estilhaço pegou em nós. O seu grande capitão, o seu grande senhor, o seu grande general se colocou na sua frente, entre você e o cometa da ira, e com suas costas naquele madeiro, ele suportou a ira, dizendo: está consumado, está quitado, está pago. Ele é um sacrifício. Só que o sacrifício, presta atenção. Está me olhando aí, hein, Bruna? Está entendendo, filha? Mas assim, se estiver entendendo. Isso. Só que tem um negócio, Bruno. E se Deus falasse assim para Jesus: não aceito o seu sacrifício? E se Deus falasse: não aceito esse sacrifício, não foi suficiente, vou aniquilar a raça humana? Como eu sei que Deus aceitou o sacrifício de Jesus quando ele morreu? Qual é a prova que Deus aceitou o sacrifício? Sabe qual é? No terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. A ressurreição é uma confirmação de Deus dizendo: eu aceito o seu sacrifício, estão pagos os pecados dos homens, eles não me devem mais nada, minha justiça foi satisfeita, minha ira apaziguada. E assim, ressuscitando dos mortos seu filho, ele confirma que aceitou o sacrifício. Esse é o Evangelho, esse é o glorioso Evangelho, o estupendo Evangelho. Por ele você deve louvar ao Senhor, você deve coroá-lo com muitas coroas, regozijar com os santos, com os mártires, com os anjos, com o coro angelical, louvá-lo por tamanha obra. Esse é o Evangelho. Se você não sabia isso que eu falei até hoje, então você não conhecia nada do Evangelho. Porque se você não conhecia o Evangelho, sim. Como que você pregava? Olha, Jesus morreu por você na cruz para te salvar. E se o pecador fala assim: e por que ele teve que morrer na cruz? Por quê? Por quê? Porque ele tinha que morrer. Não, eu quero saber por quê. Por que ele ressuscitou? O que aconteceu naquela cruz? O que foi feito lá? Por que Jesus? Por que ele era homem? Por que ele ressuscitou? Por que foi sangue? Por que foi cruz? Por que foi madeiro? Não sei. Então você não sabe o Evangelho. Esse é o coração do Evangelho. Como Deus justifica, salva, perdoa pecadores, sem se tornar um Deus injusto, sem ser uma abominação. Ele não pode simplesmente abrir o inferno e dizer: saiam pecadores. Se ele fizer isso, ele se tornará a maior abominação da história, o ser mais injusto que já existiu. Ele não pode fazer isso. Agora, como ele faz? A resposta é a cruz de Cristo.
a encarnação, a morte, sepultamento e ressurreição do Filho de Deus. Se você concorda comigo que essa é uma gloriosa mensagem, se essa rude cruz te alcançou, se você pode derramar lágrimas, não é porque tem um carro zero na sua casa, não é porque você tem uma TV de LED, de LCD, não é porque você conseguiu emagrecer ou uma namorada bonita, mas se você pode se regozijar por tamanha graça demonstrada, tamanho amor, se você pode cantar como os santos do passado, rude cruz se erigiu nela um dia, se você pode dizer, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Se você pode cantar a cruz, se você pode bater no peito, miserável, imerecedor, oh, pecador, mas salvo pela graça de Deus. Se você pode cantar Amazing Grace, how sweet the song, oh graça maravilhosa, como é doce o seu som, que salvou um miserável pecador. Essa é a história das histórias, o tema dos temas, a mensagem das mensagens. Essa é a nossa vida, o glorioso Cristo. E daqui um dia, esse esquadrão que está sentado comigo será tomado aqui em glória e apresentará diante dele com suas fardas angelicais, as suas fardas celestes, as suas fardas alvas como a neve, batendo continência em fila para o capitão da salvação. Os portões serão abertos e você será convidado por ele mesmo. Vinde, rebanho, vinde, benditos do meu Pai, entrai na salvação, gozai da eternidade para sempre. Você verá isso. Oh, glória a Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Glória a Deus, glória a Deus, agradeça. Glória a Deus, agradeça por essa cruz maravilhosa, por essa cruz bendita.